Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui de novo no Roda da Conversa. Cumprimento Vladimir, Anita, Leônida, Celso, muito obrigado pelas palavras de vocês e quero dizer que aguardo ansiosamente para chegar na Paraíba, estado de tantas lutas e tanta história do povo brasileiro. Né? E soube há pouco que é aniversariante, ou foi aniversariante nos últimos dias, a grande Elizabeth Teixeira, que chegou aos 99 anos, essa grande lutadora da reforma agrária. Eu estava até perguntando sobre a saúde dela para o Vladimir, porque, se fosse possível, não sei se será em função da programação, e como dependendo também da sua condição de saúde, eu gostaria de visitá-la, em homenagem a todos os lutadores da Paraíba. Se isso for possível, já fica aqui minha disposição, minha vontade de... É possível, sim, Breno. Vamos visitar. Essa grande lutadora do povo brasileiro. Olha, eu vou colocar aqui algumas questões em função do que os companheiros, o que a companheira Anita propôs, que eu acho que são temas fundamentais. Né? O primeiro tema que é fundamental, porque há muita desinformação proposital a esse respeito, e também, claro, muita desinformação em função das pessoas terem dificuldades, muitas vezes, de acesso às informações, é um processo muito complexo. Eu vou aqui colocar essa diferença, essa questão entre sionismo e judaísmo, que eu acho que é o grande tema de desinformação conduzido pelo Estado de Israel e pelos seus aliados. Qual é a diferença entre as duas coisas? O sionismo, embora o Estado de Israel e seus aliados tentem apresentar o sionismo como a identidade do povo judaico, ou como o movimento de autodeterminação do povo judeu, o sionismo é apenas uma corrente político-ideológica que surgiu no final do século XIX com um propósito muito claro: criar um Estado judaico, um Estado racial, um Estado étnico, um Estado de supremacia racial, como resposta ao antissemitismo. Os judeus viveram uma perseguição secular, uma perseguição que se arrastou pela história durante quase 2000 anos. E a resposta que o sionismo deu ao antissemitismo foi criar um Estado de supremacia racial judaica. É aquilo que a gente pode chamar de efeito espelho. Não é? Ou seja, para me contrapor o racismo do qual sou vítima, eu crio um Estado racista para me proteger. Isso não é uma teoria nova e também não está circunscrita apenas aos judeus. A Anita citou o movimento negro. Num certo momento na vida do movimento negro norte-americano, teorias desse tipo tiveram espaço. O Garvey, que foi um importante líder e teórico do movimento negro norte-americano, propunha algo semelhante ao que o sionismo propôs em relação aos judeus, ou seja, como é que poderiam os negros se protegerem do racismo nos Estados Unidos, da supremacia branca, das chamadas leis Jim Crow, criando um Estado supremacista negro nos 6 estados ao sul dos Estados Unidos, onde preponderou a mão de obra escrava, onde preponderou a escravidão. O Garvey inicialmente chegou a propor o retorno dos negros norte-americanos à África e depois flertou com esta ideia da criação de um Estado de supremacia negra no sul dos Estados Unidos. Não era à toa que o Garvey nunca escondeu sua simpatia pelas ideias fascistas e pelas ideias sionistas. Era um tipo de resposta que a gente pode catalogar como nacional-chauvinista. Não é? É um tipo de resposta que, do ponto de vista histórico, nós podemos incluí-la na família do nacionalismo burguês, ou seja, aquelas respostas que as frações burguesas deram a problemas nacionais reais. No caso, havia uma perseguição aos judeus, isso não foi inventado por ninguém. O antissemitismo é um processo muito estrutural, muito presente na história do mundo. Como eu busco explicar no livro e farei questão de detalhar nas palestras de lançamento na Paraíba,
O antissemitismo tem uma origem material, uma origem econômica, como Karl Marx detectou num dos seus primeiros livros. Marx, que era judeu, escreve no século passado, ele tinha 20 e poucos anos, quando ele escreve um livreto chamado Sobre a Questão Judaica. E ele vai debater o tema do antissemitismo. Então, o antissemitismo era um fenômeno realmente existente, e o sionismo deu essa resposta, criar um Estado de supremacia racial judaica. E esse Estado deveria ser criado, aí vem o segundo elemento do sionismo, deveria ser criado nas terras ancestrais do judaísmo, a antiga Canaã, denominada, a partir da Era Romana, como Palestina. Primeiro como Síria-Palestina e depois como Palestina. Então, para este território é que os sionistas queriam conduzir a construção de um Estado judaico. Só que esse território tinha uma ampla maioria de árabes palestinos há muitos séculos. Os judeus, no final do século XIX, não passavam de 5% da população da Palestina. Então, essa teoria do sionismo de criar um Estado de supremacia racial, ainda por cima, além de ser racista, era uma teoria colonial. Porque para você ocupar um outro território e construir seu Estado, a única maneira possível é expulsando o outro povo ou subordinando o outro povo ao Estado racial. E por isso que o sionismo, na minha opinião, pode ser classificado como doutrina racial, como doutrina colonial e racista, como é o subtítulo do próprio livro. Quando eu digo contra o sionismo, o subtítulo do livro é Retrato de uma doutrina colonial e racista. Então, essa é uma... Breno, me permita apresentar o livro. Chegou o livro já. Oba! Tá? Já estamos aqui com o livro. E como o Celso já vai... Está numa reunião do diretório lá. Inclusive, ele está lá que a gente podia até programar também para visitar lá, que é o Memorial João Pedro Teixeira, que é lá na residência de João Pedro Teixeira, Iglesias Pedro Teixeira. Né? Então, a gente poderia programar até uma ida lá para fazer, de repente, uma homenagem lá, uma gravação, né, sua com o pessoal lá. Então, lembrar que nós estamos na campanha do livro aqui. Né? O livro chegou hoje, já vamos começar a entregar amanhã. Amanhã nós vamos começar a entregar. Amanhã é domingo, né? Segunda-feira, aliás. Segunda-feira vamos começar a entregar os livros que já... As pessoas que fizeram doação para ajudar nas despesas. Então, você faz uma doação de R$100 e recebe o livro e vai ficar nas primeiras filas. Na primeira fila dos auditórios, fica na primeira fila. Então, já vendemos até livro para... O senhor já fez uma doação lá de Goiás, esse não vai poder estar na primeira fila. Está lá em Goiás, mas ele fez questão de fazer a doação de R$100. Então, procura aí nas redes sociais, está a nossa propaganda. Vamos mandar aqui qualquer coisa. Manda aqui na TV Roda de Conversa, que a gente vai mandar para você o livro. Né? E tem um Pix, tem tudo para poder vocês terem o livro, já poder ler antes do evento e chegar lá no evento. Então, o sionismo é isso, é uma corrente política ideológica. O judaísmo é um termo genérico para identificar um grupo étnico, cultural e até religioso, que é o povo judeu, ou os povos judaicos, porque há um debate sobre essa identidade do povo judeu. Os judeus, como se sabe, são um povo cuja origem retoma a Mesopotâmia, antes do ano 2000 a.C., marcham da Mesopotâmia para Canaã. Em Canaã, esse povo se amplia, viria a constituir o reino unificado de Israel e Judá no ano 1000, aproximadamente no ano 1000 a.C. Esse reino se dividiria em seguida entre o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel seria destruído pelos assírios, o reino de Judá seria destruído pelo Império Babilônico. Em seguida, durante o Império Romano, os judeus seriam expulsos da Palestina. No ano 70 da nossa era,
o Império Romano destrói Jerusalém, e o povo judeu vai para a diáspora. Ele deixa de ser uma nacionalidade e passa a ser um grupo étnico-cultural integrado a múltiplas nacionalidades, primeiro na Europa e depois nas Américas, no norte da África, nos países do antigo Império Otomano, nos territórios do que hoje são os países árabes. Não é? Então, aí os judeus se espalham pelo mundo e os judeus vão se integrar aos países para os quais seus ascendentes imigraram. Então, você pode falar de um povo judeu, ou de povos judaicos. A mesma expressão, judaísmo, é usado também para religião, então há muita confusão a esse respeito. Todos os judeus são religiosos? Não, eu sou judeu e não sou religioso. Na minha família, ninguém é religioso desde o século XIX. Não tem nenhum vínculo com a religião judaica. Nós somos uma família de judeus comunistas ateus, desde o início do século XX. Mas há uma identidade judaica, uma tradição cultural, há uma origem étnica, há uma origem muito antiga, territorial. Nós estamos falando de um processo imigratório que ocorreu há quase 2000 anos, né? É muito tempo. Né? Então, essa é a diferença. Então, para concluir, ser contra o sionismo nada tem a ver com ser contra os judeus. É como dizer que ser contra os fascistas, nos anos 20 do século passado, tivesse algo a ver com ser contra os italianos. Era possível combater o fascismo, e isso não significava ser contra os italianos. Da mesma maneira, combatia-se o nazismo, sem isso se querer dizer combater os alemães. Combater os sionistas nada tem a ver com antissemitismo, com antijudaísmo. São duas coisas diferentes. Sionismo diz respeito a uma corrente político-ideológica e judaísmo é uma expressão muito ampla, mas que remete à história de um determinado povo, de um determinado grupo étnico-cultural que hoje tem aí no mundo inteiro ao redor de 15 milhões de pessoas. É pouca gente para tanto tumulto, né? Mas é isso. São 15 milhões de pessoas em 7 bilhões de habitantes. Mas é um povo que tem uma trajetória muito respeitável, importante na história da humanidade, por uma série de razões, mas não há um vínculo de equivalência entre judaísmo e sionismo.